Você sabe ajustar a diária do seu Airbnb para grandes eventos como Carnaval, Rock in Rio, The Town, Ano Novo, feriado? Você sabe fazer isso? Vou mostrar o que é importante você considerar para conseguir precificar isso adequadamente. Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Anfitrião e hoje vamos falar sobre precificação, uma das grandes dores dos anfitriões, que é acertar ali o preço perfeito de quanto que a gente tem que cobrar nas diárias dos nossos imóveis. Mas antes da gente partir para o assunto, eu convido você a se inscrever nesse canal e a me seguir nas redes sociais, aqui ó, @RômuloVilela, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui ó, neste cantinho aqui, uma reserva que a gente recebeu de uma hóspede que vai ficar do lado do Allianz Parque. Você provavelmente já deve ter ouvido falar no Allianz Parque, que é um estádio aqui na cidade de São Paulo, que na verdade é uma arena, né? Tem essa diferença entre arena e estádio, né? Não é simplesmente um estádio, é uma arena, e a arena comporta shows, eventos, etc. E ela fez a reserva do dia 3 ao dia 5 de outubro, 2 noites por R$ 1.383. É um apartamento pequeno para 4 hóspedes, é um apartamento de 1 quarto, então a gente está falando ali numa faixa de R$ 700 a diária, sendo que o preço base da diária desse imóvel é na faixa de 250, 280, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, e nesse caso você está vendo aí que tivemos quase 3 vezes o valor da reserva em função de um evento. Qual evento foi esse? Já vou falar melhor sobre isso, mas você está vendo claramente que existe uma distorção de preço bizarramente mais alta justamente por conta de uma demanda específica de um evento específico, né? Eu vou explicar um pouquinho de como funciona essa dinâmica, inclusive até fui convidado pelo próprio Airbnb a fazer uma apresentação sobre como precificar de forma inteligente para essas grandes datas. Eu vou deixar aqui o link da apresentação que eu fiz completinha para você assistir um evento que eu fiz presencial para o Airbnb. E toda essa apresentação de como funciona preço, etc. Eu vou trazer alguns insights aqui nesse vídeo, mas não vai dar para abarcar tudo. Então, gratuitamente, você não vai pagar nada, é só você clicar e acessar esse conteúdo da palestra. Então, vamos lá. O que determina, né, a gente cobrar mais ou menos? Oferta e demanda. Pega, por exemplo, o exemplo da praia. Como que você consegue cobrar mais caro? Quando está na baixa temporada ou quando está na alta temporada? Ah, Rômulo, mas essa é uma pergunta muito óbvia, né? Quando está na alta temporada, se é calor na praia, você consegue cobrar muito mais do que no inverno, certo? Certo. Por quê? Porque durante o calor, você tem muita gente indo para a praia para um determinado número de imóveis. Isso é o que a gente chama de oferta e demanda. Se eu tenho 1.000 imóveis para 10.000 pessoas que estão chegando naquela cidade, então você vai ter uma concorrência de preços, no caso, né, maior, porque você tem muita gente entrando, muita gente chegando naquela cidade e você tem poucos imóveis para atender essas pessoas. E o inverso acontece também. Se eu tenho esses mesmos 1.000 imóveis e eu tenho só 500 pessoas que estão chegando, né? Claro que isso é muito vivo, né? Não é um número fechado, porque sempre tem alguém anunciando um imóvel novo, sempre alguém parando de anunciar, e isso é um mercado que é muito vivo. Então, naturalmente, se você tem 1.000 anúncios para 500 pessoas, esses 1.000 não vão ficar todos ocupados e, inclusive, vai ter uma queda de preço até bem agressiva. Por quê? Porque é baixa demanda, é assim mesmo que acontece. E a diferença é que para grandes eventos, essa demanda ela pode acontecer de maneiras variadas, né? Então, o preço ele começa a ficar mais caro do ponto central do evento. Então, por exemplo, você pega o Rock in Rio. O Rock in Rio ele acontece na zona sul do Rio de Janeiro, só que é um evento tão grande que o Rio de Janeiro inteiro é afetado, né? Toda a demanda do Rio de Janeiro que tem ali dos imóveis, dos hotéis, etc., é afetada pelo volume de pessoas que vêm de outras cidades para estarem no Rio de Janeiro, pelo menos naquelas datas que vão acontecer aquele grande evento. É que quando a gente pensa em Ano Novo, em Carnaval, parece meio óbvio, né? Pô, o Carnaval no Rio de Janeiro, o Ano Novo no Rio de Janeiro. É óbvio que a demanda vai ser muito alta, só que isso também pode acontecer para grandes eventos. Você pega o show da Lady Gaga, o próprio Rock in Rio, o The Town que acontece em São Paulo, a Fórmula 1. Então, dependendo do tipo de evento, você pode atrair pessoas de fora da cidade para estarem naquela cidade por alguma razão. Então, depende do evento. Não é porque é um evento que automaticamente o preço sobe.
Isso não necessariamente é uma verdade. Pode ser um evento local que vai atrair mais as pessoas daquela própria cidade do que necessariamente a pessoas de cidades de fora, por exemplo. Um exemplo, o show da Lady Gaga, que teve lá no Rio de Janeiro. Ainda mais um show gratuito, né? Falaram que 2 milhões de pessoas foram lá para a praia de Copacabana, mas que seja 1 milhão. Você tem a população do Rio e você tem pessoas que vão vir lá de outros estados unicamente para aquele show daquela pessoa, porque não vai fazer uma turnê pelo Brasil. E isso faz com que as pessoas se desloquem das próprias cidades e vão para aqueles lugares. Logo, se essas pessoas estão se deslocando para aquela cidade, significa que elas vão precisar ficar em algum lugar, seja no hotel, seja no Airbnb, seja numa pousada, seja na casa de alguém, seja lá o que for. Isso vai trazer um volume maior de demanda para uma oferta pré-estabelecida. Isso sempre foi assim e isso sempre será assim, nunca vai mudar, e é importante que você entenda essa dinâmica exatamente por conta disso, para que você possa cobrar mais caro em função disso, porque as pessoas topam pagar mais caro, topam porque elas são obrigadas, porque não tem para todo mundo, então o preço naturalmente ele sobe, isso é um movimento de mercado normal, não só para hospedagem, isso vale para qualquer coisa. Se o tomate no supermercado está muito caro, significa que tem pouco tomate para muita demanda. Se o tomate está muito barato, significa que tem muito tomate para pouca gente que está comprando, e é isso, normal, que acontece no dia a dia. Agora, eu falei um pouquinho sobre essa coisa de nem sempre todos os eventos, eles são relevantes o suficiente para trazer uma demanda interessante. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um mapinha de calor, né, até para explicar aquela reserva que você acabou de ver no começo desse vídeo, que a pessoa pagou R$ 1.300. Dá uma olhada nesse mapinha que vocês estão vendo aí. Esse é um mapa de calor de outubro de 2025, onde o que está em verde claro é uma demanda de pessoas menor, o verde um pouco mais escuro é uma demanda razoável, na verdade uma demanda normal, e o que está em azul claro e o azul escuro são demandas maiores. Então perceba aí que nas sextas e nos sábados tá tudo meio que ali em azul, e você tem valores ali bem diferentes, tá vendo? Que enquanto um verdinho claro tá em 280 e pouco, 277, nos dias 3 e 4 os valores estão 672 e 837. Se você pegar aquela reserva que eu acabei de mostrar no começo desse vídeo, ela tá no valor de quase R$ 1.400, que foi exatamente nessa data. E nessa data vai ter, lá no Allianz Parque, inclusive isso é um mapa de calor, do lado do Allianz Parque, porque o outro lado da cidade não necessariamente está sendo afetado por conta dessa demanda, porque as pessoas tendem a reservar lugares do lado da onde elas estão indo. Então no Allianz Parque, as primeiras acomodações a serem reservadas são aquelas que estão no perímetro do evento. A não ser que, por exemplo, no The Town, como é lá embaixo em São Paulo, as pessoas não necessariamente vão ficar lá embaixo. Elas podem ficar em outros bairros, então a demanda ela é espalhada por outros bairros da cidade. Mas no caso do print que eu compartilhei aqui com vocês, no dia 3 e 4 é o show do Avenged Sevenfold. É isso. Então vai ser um show aqui, né? E isso quer dizer que, pelas métricas, né, porque é um software que vai entendendo esses comportamentos das pessoas e vasculhando os calendários da região, entendendo, opa, tem calendário sendo preenchido rápido aqui, isso significa que tem alguma coisa acontecendo, independente do evento que está rolando naquele momento. E olha que interessante, no dia 24 e no dia 25, você está vendo que no dia 25 o valor está 1.136. Sabe que show vai ser aqui? Isso também puxando os dados ali do ladinho do Allianz Parque, tá? Vai ser o show do Guns N' Roses, no estádio do Palmeiras, né, no Allianz Parque, no dia 25. Agora, não quer dizer que por haver um show, necessariamente o preço vai subir. Ele pode ser afetado. Nos dias 17 e 18 desse mapinha que vocês estão vendo aí, vai ter o show do Gilberto Gil no Allianz Parque. Veja que até tem uma demanda maior, né? 406 e 533 reais. Até existe uma demanda maior. Só que, por alguma razão, não é tão maior que um show do Guns N' Roses. Talvez porque mais pessoas venham de outras cidades para ver o show do Guns N' Roses. O Gilberto Gil está fazendo uma turnê nacional, então não necessariamente a pessoa precisa sair da cidade dela para assistir o show do Gilberto Gil. Então a pessoa fica lá na cidade dela e ela vai consumir localmente aquele show. Então veja que preço é sempre uma consonância de várias coisas. Quer ver um outro exemplo? Vamos supor que tem a final do São Paulo e do Palmeiras, aqui em São Paulo. Quem é o público que vai para esse show? Provavelmente as pessoas aqui de São Paulo mesmo. Mas e se for uma final entre Flamengo e Corinthians? Provavelmente a demanda pode mudar demais, porque muita gente pode vir de fora da cidade para assistir a esse grande evento. Se for um clássico, se for uma final de campeonato, tudo isso altera a dinâmica e o comportamento das pessoas para fazer com que você consiga cobrar mais em função
do alto volume de pessoas que estão procurando. Então, se você não tiver essa inteligência de dados, justamente para você tomar as decisões, porque às vezes você pode achar que aquele evento é relevante, ou você pode nem saber que existe um evento que está realmente aumentando a demanda. Então, das duas uma, ou você vai errar porque você subprecificou, né? Você falou, você botou lá R$300, você falou, nossa, aluguei por R$300, mas na verdade você poderia estar vendendo a 1.000, a 1.200 ou a 800, independente, né? Então tem que entender a temperatura desse evento para saber se você consegue cobrar mais ou menos. Ou às vezes você superestima o valor. Ah, não, vai ter um show do Gilberto Gil aqui do lado. Então, nossa, eu vou colocar R$1.000. Aí você não vende. Você fala, ué, mas ia ter um show. Então não é porque tem um show que necessariamente a demanda aumenta. Então você precisa desses dados justamente para você fazer boas escolhas. Eu vou deixar até aqui no link da descrição um cupom de indicação para uma dessas plataformas de gestão inteligente de preço, para que você possa justamente aproveitar e ter essa inteligência. Hoje em dia, não tem como você fazer isso na mão. Até tem, mas você pode cometer equívocos, porque não quer dizer que se o seu vizinho está cobrando mais, significa que ele esteja agindo inteligentemente. Isso não dá para ter certeza, porque você não sabe qual é a tecnologia que ele está usando e qual é o critério que ele está levando a tomar aquela ação. Então, o mais seguro é que você tenha dados sobre aquele universo, sobre aquele espaço específico, sobre aquele raio de distribuição, para que você possa ter mais condições de acertar o preço, ao invés de errar, né? Às vezes acontece de lá para frente você tem um evento grande acontecendo, Fórmula 1, algum show específico, que você nem sabe. Não dá para você mapear todos os eventos da cidade de São Paulo que realmente vão impactar. Alguns você sabe que realmente, como The Town, como a Fórmula 1, isso realmente faz com que os preços subam, principalmente mais perto do evento. Então, se um evento é no Allianz Parque, como eu falei, estou repetindo só para reforçar, os preços nas bordas do Allianz Parque vão aumentar mais. É igual Uber. Se você acabou de sair de um show, tem 40 mil pessoas no estádio, todo mundo pedindo Uber, o preço vai ficar lá em cima. Por quê? Porque existe uma mega demanda ali naquele momento, que daqui a 1, 2 horas não vai existir mais. Então, uma corrida que você pagaria R$15, você pode pagar R$40, R$50 em função dessa super demanda. E para preço de diária é exatamente a mesma coisa. Então, reforçando mais uma vez, se você quiser assistir a apresentação inteira que eu fiz no Airbnb Labs aqui em São Paulo, eu vou deixar o link para você acessar e assistir a uma palestra que eu fiz explicando tintim por tintim de como que funciona, ainda que eu tenha trazido vários insights aqui. Este mapa que você está vendo, que você viu aí, é um bom indicativo para você precificar com mais qualidade. Então, quando você abre datas futuras do seu calendário, por exemplo, com o preço certo, você pode cobrar mais e você pode vender mais, com mais segurança, com mais rentabilidade, com mais conhecimento. O que acontece é que as pessoas têm medo de abrir calendário adiante porque ficam com receio de vender barato. Claro, porque não tem informação. Como é que você vai saber? Pô, se eu abro meu calendário de hoje a 3 meses, ou de hoje a 6 ou a 12, cara, eu nem sei o que está acontecendo daqui a 4, 5 meses. Ou pode ser que um evento seja confirmado e eu não tenha velocidade o suficiente para ajustar o meu calendário, porque até eu descobrir que de fato esse evento é relevante o suficiente, que faz com que eu possa aumentar o preço, nessa você já perdeu ali uma possibilidade de aumentar o preço, né? Então, estude, faça pesquisa de mercado e abra o seu calendário, mas abra com inteligência, porque senão você vai vender muito barato e eu tenho certeza que não é isso que você quer vender, né? Eu sei que você quer vender mais caro sempre que você puder, não é mesmo? Então, espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joia, compartilha com outros anfitriões, manda no grupo aí dos anfitriões, no grupo do WhatsApp, etc., ou no grupo do Facebook, que as pessoas adoram grupos de Facebook, nem sei porque ainda as pessoas usam grupo de Facebook para falar de Airbnb, mas enfim, coloca lá para ajudar as pessoas a ganharem mais, principalmente você, e me coloca aqui nos comentários qual foi a maior diária que você já recebeu para um evento. Pode ser um Rock in Rio, pode ser um The Town, pode ser Fórmula 1, coloca aqui nos comentários para a gente ver qual foi o seu desempenho. Espero que tenha gostado desse vídeo. Também aproveito para chamar você para se inscrever aqui no canal e sempre ser notificado de novidades assim que a gente publica. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!